o depoimento da Marta Graeff, que é a ex-companheira de Daniel Worcar. Ela vai prestar seus esclarecimentos lá na CPMI, ela aparece na figura ali de convocada. Só que lá no Senado, eu lembro que eu questionei para o relator por que ter um requerimento de convocação de Marta Graeff e não dos nomes que aparecem ali nas conversas, nas trocas de mensagens dela com Daniel Worcar, como, por exemplo, o nome de Ciro Nogueira, que aparece ali diversas vezes. A gente tem a questão das emendas, da emenda master, que foi apresentada pelo próprio senador, tem a questão dele chamando ele de amigo da vida, e ele não soube responder. Aí eu quero saber de você, na sua visão, hoje é mais importante ouvir a ex-companheira de Daniel Worcar sobre as trocas de mensagens que ela fazia com o seu companheiro na época, ou ouvir os nomes das pessoas que apareciam lá, não apenas de Ciro Nogueira, mas a gente viu ele que houve trocas de mensagens com o próprio ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Assim, eu diria que, primeiro, eu sou cético desse instrumento aí da convocação, né, das pessoas. Primeiro porque o Supremo já tem uma jurisprudência aí antiga, consolidada, de que ninguém é obrigado a ir, em primeiro lugar, e depois a falar, né, produzir provas contra si mesmo. Então, eu sou um pouco cético da utilidade de convocar qualquer pessoa. Assim, eu acho que a CPI ganha muito mais quebrando sigilo, analisando documento, do que convocando gente que vai chegar lá e vai falar: eu me reservo o direito de permanecer em silêncio, que é o que geralmente acontece, né? Agora, assim, do ponto de vista do mérito, é evidente que, assim, o Ciro Nogueira tem mais meios de evitar ser convocado à CPMI do que a Marta Graeff. É evidente que o Alexandre de Moraes tem mais meios de evitar ser convocado à CPMI do que a Marta. É evidente que a nora do Jacques Wagner, que a nossa colega Milena deu a matéria ontem, brilhante matéria, sobre os pagamentos do Master para nora do Jacques Wagner, o Jacques Wagner tem muito mais meios de evitar que a sua nora seja convocada, né? Convenhamos. Agora, eu acho, dito isso tudo, eu acho que é relevante sim ouvir a Marta Graeff, não sei se no ambiente de CPI, mas eu acho que no ambiente de Polícia Federal, talvez, porque, assim, Marta Graeff não era só namorada de Worcar, ela era confidente de Worcar, Worcar contava para ela tudo, Worcar fez uma espécie de diário ali da sua atividade criminosa na conversa com ela. Por isso que foi tão relevante quando saiu, né, o log da conversa entre os dois no WhatsApp, e ali tá expostas várias reuniões do Worcar com Alexandre de Moraes, reuniões do Worcar com o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, do MDB, e assim por diante. Então, eu acho que sim, a Marta Graeff é uma pessoa que precisa ser ouvida pelos investigadores, seja na CPI, seja em outras instâncias, né, como na polícia, e eu acho que ela precisa se saber, inclusive, se a Marta recebeu da parte do Worcar bens como imóveis, como obras de arte, como veículos, porque esses bens têm origem, assim, em tese, né, ilícita. Esses bens não surgiram pela atividade empreendedora do Daniel Worcar. Eles surgiram porque o Daniel Worcar arrumou a forma de roubar o Fundo Garantidor de Crédito, o FGC, que é alimentado pelos bancos e, em última instância, que é alimentado pela sociedade brasileira como um todo. Quando a gente fala assim, ele roubou os bancos. Não, ele não roubou os bancos, meu querido. O Itaú, o Bradesco, eles vão dar um jeito de repassar essa conta para os clientes deles. Então, foram essas pessoas que o Daniel Worcar roubou. É daí que vem o dinheiro dele. Então, se a Marta Graeff ganhou, por exemplo, já tem notícias sobre isso de Daniel Worcar repassando valores para ela por meio de imóveis, por meio de cotas de empresas, por meio de ações, né, por meio de cotas de fundos de investimento. Então, se ela recebeu dinheiro de origem ilícita do Daniel Worcar, ela precisa responder também, ela precisa, no mínimo, devolver esses bens, né? Não estou dizendo que é o caso, mas assim, se for o caso, ela precisa responder também. Ela não pode achar que ela tem ilusão de que ela vai, que nem foi noticiado, acho que pela Folha de São Paulo, que ela contratou uma assessoria de imprensa e tenta se desvencilhar do Worcar. Não existe isso, né? A pessoa se envolveu ali do ponto de vista romântico, mas mais que isso, do ponto de vista patrimonial. E aí, quando existe esse envolvimento patrimonial, existe
a possibilidade de crime também. E é isso que precisa ser apurado pelas autoridades. É isso, né, Chaldes? Vamos acompanhar se de fato Marta Graeff vai, né, à CPMI do INSS, porque ainda tem a questão de habeas corpus que o Supremo Tribunal Federal pode conceder. E existe um indicativo, né, lá a gente conversando com os parlamentares, que existe um indicativo que esse habeas corpus possa vir, porque o próprio ministro Gilmar Mendes chegou aí às redes sociais por conta daquelas primeiras mensagens que foram divulgadas, né, criticar o que estava sendo feito. Agora a gente aguarda um posicionamento do Supremo e também da CPMI do INSS, se de fato for ouvir Marta Graeff na próxima segunda-feira. Vamos falar